Olá, seja bem-vindo ao canal da Igreja Além do Véu. Aqui você encontra todos os vídeos das nossas mensagens. Aproveite e se inscreva, ative a notificação para receber as novidades. Daqui a pouquinho, uma nova mensagem para o teu coração. Efésios capítulo 5, versículo 22. Todos abriram? Esposas, cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, cada um de vocês ame sua própria esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, quando você é condicionado culturalmente a viver por tabela, viver baseado naquilo que você ouve, viver na experiência que alguém teve e transferiu para você, quando você se torna um evangélico, um cristão, você não consegue fazer perguntas. E esse é o grande problema da igreja ou dos desigrejados. As pessoas não fazem perguntas a Deus para que Deus profundamente e honestamente responda essas perguntas por meio da palavra. É por isso que a gente está numa curva histórica muito grande. Até o sagrado se secularizou. E a sociedade rejeita com muita facilidade as coisas de Deus, a palavra de Deus, os homens de Deus e a casa de Deus. Então todo mundo enlouqueceu. Essa que é a grande verdade. Os profetas de Deus já não são, o povo de Deus também já não é mais povo de Deus, e um fica enganando o outro. Paul Washer diz que o falso profeta é o castigo de Deus por falso cristão. Falso profeta, o falso mestre, sobe no púlpito e finge que é de Deus, e o povo diz glória porque também é um povo falso que não adora a Deus, não lê Bíblia, não vai para o Senhor, não pergunta o porquê das coisas. Sempre vive por folclore. Ah, não, porque foi dito. Ah, não, porque é assim. Então hoje, por exemplo, a gente não pode falar de quase nada sem que isso ofenda as pessoas. Porque de fato existe uma ferida, mas o nosso Deus é o Deus das cicatrizes. Então você vai olhar um dia para ele e ele vai fazer questão, ele não fechou as feridas. Ele fechou as feridas, mas ele não sumiu com elas. Então você vai, quando você vê o Senhor, um dia você vai ver face a face, ele vai fazer questão de mostrar as mãos para você, dizendo, olha, ser pleno é bom. Quando você é pleno, você tem lembrança, mas você não carrega mais dores. Eu tenho uma cicatriz, mas eu não tenho uma ferida. Minhas mãos estão feridas e elas me lembram algo, que um dia eu desci à terra para morrer por você. Mas a gente não imita o Senhor, a gente vai caminhando com as feridas abertas sem buscar cicatrização. Aí não pode mais falar de submissão, não pode falar que a esposa tem que ser submissa ao marido, sem que comece a Terceira Guerra Mundial por causa do feminismo em alta. Não é? Não pode falar que o homem é viril, que o homem foi criado para ser como é, bruto, truculento, porque ele foi criado para o combate, irmão, e não tem esse negócio de
chamego. O homem não funciona com amor, o homem é trator. O homem foi criado para Deus, para vencer o inimigo. O homem é a flecha que Deus usa para derrubar o inimigo, acabou. Mas não pode falar mais disso, para não ferir os sentimentos da mulher ferida. Não pode mais falar de provisão, prosperidade, milagre financeiro na igreja, porque tudo é teologia da prosperidade. Ou eles dizem que é a teologia coach, que é a nova, é o disfarce, é o novo disfarce para uma velha heresia, que é a teologia da prosperidade. Então, você tem que ir lá, tentar cicatrizar a ferida e reinventar os termos, para poder falar de algo que é bíblico. Estava pensando isso esses dias. Olha só que interessante. O mundo ficou tão avançado, e por esse avanço ele se secularizou, que, por exemplo, toda igreja, e a minha tem, não é uma crítica, né? Mas agora na hora do dízimo e oferta a gente põe as contas aqui, ok? Nenhum problema. Cada vez mais o mundo mais perigoso e mais tecnológico, o nosso dinheiro também fica tecnológico. Então, passar o cartão na máquina da igreja não é uma heresia. Ninguém quer andar com dinheiro para ser assaltado. E graças a Deus, né? Pela tecnologia, Jesus, se estivesse vivo, também teria Zapt, VaptVupt, como diz minha mãe. Teria Instagram, Facebook e não teria nenhum problema com a tecnologia. Mas ok, você não está aqui para fazer seu dízimo e sua oferta, você faz online. Você ora. O Espírito Santo me incomodou ontem. Estou até aqui, ó, sentindo a presença do Senhor. Você ora. Eu acabei de transferir meu dízimo e minha oferta para a igreja que eu congrego. E fiquei orando com o meu celular. Porque o mundo mudou, mas Deus não mudou não, irmão. Todo mundo precisa de uma bênção para prosperar. Mas o mundo enlouqueceu tanto que o povo de Deus já não quer mais a bênção do homem de Deus. E o homem de Deus também acha que não precisa mais abençoar o povo de Deus. Acho que é só fazer. Não é só fazer, não. As coisas continuam espirituais. As coisas continuam santas. Não é porque o dinheiro é virtual que não precisa mais de uma bênção. Pega lá o extrato da transferência, vai no culto no domingo, traz ele. Traz ele para alguém tocar você. Traz ele para alguém orar por você. Traz ele para alguém abençoar a sua vida. Porque não existe a igreja do eu sozinho. Eu fiz meu dízimo por transferência, eu sou a igreja. Não vai ser nunca abençoado, porque Deus não quer que você faça sozinho o que Ele mandou a gente fazer junto. Porque se não precisasse de uma bênção, cada um é a sua própria igreja, moço. Bota uma placa aí, ó. Somos organismos, somos corpo. Aí, muitos pregadores e até amigos meus falam muito do sacerdócio de todos os santos. Olha, não tem mais esse negócio de precisar da bênção de alguém que você julga superior a você. Ok. Porque em Apocalipse está escrito que todos foram feitos reis e sacerdotes. E uma leitura ferida sugere que, de fato, não existe ninguém acima de ninguém. Mas estar acima do outro não é domínio, é liderança. Liderança é diferente de domínio. Domínio é a maldição, está lá no Gênesis. O teu desejo será para o teu marido, ele te dominará. Vou chegar lá daqui a pouco. Mas lá em Apocalipse está escrito que nós fomos feitos para Deus, reis e sacerdotes. Não está escrito fomos feitos em Deus, reis e sacerdotes. Extremamente diferente. Para Deus não existe mais o mediador, não preciso de nenhum intermediador para poder me achegar a Deus. Nós fomos feitos para Deus, sacerdotes, então eu posso abrir a porta e dizer, papai, ô filho, e posso adorá-lo face a face. Antigamente a gente precisaria de um intermediador, de um sacerdote. Isso não sugere, não aponta que eu sou sacerdote para você. Porque se eu também fosse sacerdote para você, por que Paulo escreveu as cartas a Timóteo e a Tito, dizendo, aquele que almeja o episcopado, que é a liderança cristã, boa obra almeja. É necessário, porém, que ele seja. Aí ele dá as recomendações, marido de uma só mulher,
afamado lá fora, não dado a vinho, que cria bem os seus filhos no conselho do Senhor. Ou seja, nem todo mundo é sacerdote para o irmão, mas todos nós somos sacerdotes para Deus. Adore a Deus até entrar em coma. Mas isso não sugere que você é independente ao ponto de não precisar da bênção. Alguém um dia falou bem assim, baixa a bola, você é igual a mim. Aí eu disse, eu sou igual a você porque Deus não chamou você antes de chamar a mim. Por que você está aí, nessa zona de conforto? Porque eu estou trabalhando pra caramba. Eu estou dormindo bem pouco para alguém dormir melhor. Então somos iguais não, somos iguais só em dignidade humana e filiação diante de Deus. O resto, assim não teria galardão, e galardão é mérito, irmão. Não tem essa conversa de socialismo no reino de Deus não, é monarquia. Deus manda e obedece quem tem juízo. E quem obedecer porque tem juízo, chega na frente de quem não obedeceu. Simples assim. Eu não sei como vai ser esse trem de galardão, mas está na Bíblia, irmão. E eu creio até na capa. Me transformou, irmão. Se a Bíblia fosse só a capa, eu dizia glória a Deus, já está bom, porque transformou a minha vida. A Bíblia não é um conselho, na minha opinião, ela é um veredito. Deus falou e só vive quem obedece. Como diz o meu Nordeste, quem não obedece está lascado. Simples assim. É por isso que hoje eu não tenho dó de ninguém não. Porque também tem pessoas que sofrem porque Deus quer, porque é um processo, princípios obedecidos, faz Deus liberar um processo na sua vida, para nesse processo ele amadurecer você, julgar você digno de confiança, e porque ele tem um propósito, esse propósito se torna consciente a você no processo. Ok? Então tem sofrimentos com a bênção de Deus e para a glória de Deus. E existem sofrimentos semeados pelo indivíduo. Então eu ouso dizer que você tem a vida que você merece também. Porque você lutou por ela. Ao fazer alguma coisa ou não fazer nada. Então não reclame da sua vida. Ela é a vida que você merece. Você está feliz com ela? Continue fazendo o que você fez. Não está feliz? Não arruma um bode expiatório não. Ninguém é culpado pela porcaria de vida que você vive. Só você. Olha só. Adão e Davi pecaram. Mas há uma grande diferença. Não houve um destino profético para Adão. Sempre gosto disso. Porque onde há uma vítima, não há um destino. Vítima é entre parênteses. Existem vítimas e vítimas. Sabe por quê? Para eu poder entrar, eu acho que eu abri esse parêntese. O assunto é família. Olha só a curva que eu dei. Que é para você, coisa linda. Você precisava ouvir isso aí. Deus te ama tanto que mudou a lógica da pregação. Eu li o texto e é para falar de quê? Casamento. Mas o Senhor foi dar uma lambada em você, ó, acorda, a culpa é sua. É de ninguém não. Que no mínimo poder de revolta você tem. Estava no hotel agora. Fui tomar banho, ouvi um louvor, uma adoração, mas antes de pregar eu gosto de botar uma música que desperta meu ódio, meu passado, minha fome e minha orfandade. Então eu botei lá um Racionais MCs, me desculpa a heresia santa. Para quê? Me encher de ódio. Para o Espírito Santo perguntar para mim, o que você vai fazer agora com o seu ódio? Aí eu respondo ao Espírito Santo, ser santo, ser o contrário daquilo que foram para mim, ser uma resposta ao meu país, usar a minha orfandade para gerar paternidade, usar a minha fome para gerar provisão, usar o bullying que usaram contra mim para eu ser a pessoa mais abençoadora dessa nação. Porque quando você encara o seu sofrimento, você sempre terá, diante de Deus, o direito de fazer uma escolha. Ou ser vítima, ou usar a sua dor para gerar uma ideia.
Pastor, que música dos Racionais você ouviu, hein? Mundo Mágico de Oz, eu amo aquela música. Se eu fosse mágico, não haveria fome, nem guerra e nem polícia. É um menino falando, eu gosto disso, porque é o Anderson criança no Nordeste, entendeu? Olhando para um lado não tem nada, olhando para o outro não tem pai, olhando para o outro só tem fome, olhando para o outro lado os amigos morrendo. Aí chega o momento de o Espírito Santo perguntar, o que você vai fazer com essas informações? Esse ódio que você está sentindo. Santidade, eu vou ser santo e vou resolver o problema que um dia foi meu problema. Aquele moleque sobrevive comando o dia a dia, tá na correria, como vive a maioria. Aí eu choro, irmão. Que passa o filme, irmão. Passa um filme. E o Espírito Santo sempre perguntando, o que você vai fazer com isso? 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 Meu irmão, o Espírito Santo não está deixando eu pregar, é família o assunto, senhor. Mês que vem a gente paga 80 mil de cirurgia para ex-transexuais tirarem as próteses femininas do corpo e conseguirem viver com dignidade, porque eles, convertidos, se incomodam de ir para a igreja, um homem agora com seio. Por que isso? Porque isso que eu estou falando a você é verdade. Pega o teu ódio e santifica ele. Você não teve pai? Santifica o teu ódio e se torna um. Passou fome? Santifica a tua fome e se torna um empreendedor para resolver a fome de alguém. É por isso que eu não abro mão. E agora eu acho que o Espírito Santo me deixa pregar. Eu não abro mão de nada, irmão. De Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse é vida para quem quer obedecer e abraçar essa verdade. A capa é poderosa. Até a editora que está aqui é poderosa. É Deus falando. Não é Deus aconselhando. É Deus dizendo, você quer viver? Quero. Abrace isso aqui. Tudo isso para dizer a você, para você entender um texto, você tem que ler o capítulo. Para entender um texto e um capítulo, você tem que ler o livro. Para entender um versículo, um capítulo, um livro, tem que ler a Bíblia. E para entender um verso, um texto, um capítulo, um livro e a Bíblia, você precisa ser amigo de Deus. Deus está falando com todos nós. Mas Ele não está falando com qualquer um de nós. O tempo de Deus é caro. Jesus, por que você fala por meio de parábolas? Para vocês não entenderem. Ele disse, está escrito. O que Ele está dizendo em bom português? Eu não quero perder tempo. Eu estou falando com todo mundo, mas eu não quero falar com qualquer um. É por isso que ele usou até de pleonasmo. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Disse também, vede como ouviste. Olha que doideira. Paulo foi tão longe que disse que existem olhos no entendimento. Ele diz, eu oro para que o Senhor vos abra os olhos do vosso entendimento. Que doideira é essa? Eu oro para que o Senhor vos dê espírito de sabedoria e de revelação, disse Paulo. Ou seja, para quem ama o Senhor, sempre existe um passo além do óbvio. É por isso que eu nem me apresento como evangélico, eu nem gosto de ser definido como tal. É aceitável, ao mesmo tempo que não é.
Porque para mim o evangélico é aquele ser humano previsível, que não fuma, não bebe, não vai para balada, não usa droga, não transa, aspas bem grandes, e na semana da ceia pede perdão. Penso eu, que Jesus não morreu na cruz, e eu, Anderson, não nasci de novo com uma vida previsível, não, irmão. Ou eu me torno quem Deus quer que eu me torne, por isso que ele foi morto na cruz, irmão. Ou eu sou o primeiro a abandonar esse barco. Eu não nasci para ser eu não nasci de novo para ser um ser humano previsível. Ou eu levo isso a sério, ou é melhor não nem entrar. O próprio Cristo disse, calcula, vai gastar quanto nessa obra, para não ser envergonhado pela metade. O quê, irmão? Eu nasci de novo, Jesus morreu na cruz para eu esquentar banco de igreja num domingo, irmão? Previsível demais. Tudo lícito o que eu falei. Não fuma, não bebe, não vai na balada, não transa, aleluia, ok. Só isso. Tem gente lá fora melhor que a gente. O assunto é família hoje. Marcos Mion é um homem melhor, e um pai melhor, e um marido melhor que você que é crente. Isso é tão verdade que eu estou para contratar uma pessoa para a gente fazer um evento juntos. Ele fala sobre criação de filhos e eu falo sobre casamento, porque eu considero ele mais crente que um monte de vocês, homens. Tipo, o quê? É só isso? Vocês andam com Jesus para não fumar? Oxe, eu também não fumo, não. E não quero, não. É sério que vocês... Oxe, rapaz. O próprio ímpio fala... Não estou entendendo. Então, ser crente é não fumar? Ser crente é não beber? Ser crente é não transar? Não quero. Ué. Eu não fumo. Eu não bebo. Eu sou fiel. Não quero isso não. Básico demais, irmão, essa conta aí, ó. Quero é ficar alucinado, irmão. Quero acordar e anjo... Dá trabalho para anjos. Acordar e demônio ficar azuretado, dizendo, tatuado acordou. Eu nasci de novo para o meu Senhor levantar do trono, irmão, porque o escritor de Hebreus diz que ele sentou. Mas Lucas, que é o escritor de Atos, diz que ele levantou quando Estevão estava sendo morto. Então existe a possibilidade da gente mexer tão profundamente com Deus, irmão, que ele levanta para dizer, que menino arretado. Estevão diz, eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé. Mas o escritor de Hebreus, que eu julgo que é Paulo, disse que o Senhor se assentou, fez a sua obra, consumou a sua obra e se assentou à destra da majestade. Ou seja, não tem mais o que fazer. Então ele só levanta por emoção. Quando você não é evangélico, não é previsível. Entendeu? Tipo, meu Deus, ele é como eu sou. Meu Deus, ele está fazendo o que eu faria. Que Estevão orou lá quando estava sendo morto. Senhor, não impute a eles esse pecado da minha morte. Ou seja, orou como Cristo orou na cruz. Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que eles fazem. Então, por ser previsível, você está sem interesse de obedecer, de amar, de adorar, de orar. Você não ama orar, porque você não vê as respostas da sua vida de oração. Você não crê que Deus pode fazer as coisas. Uma coisa era bom no nosso tempo, e eu esqueci de falar isso. As pessoas pegam minha bolsa e dizem, meu Deus, que bolsa pesada. Eu carregava mochila. Meu Deus, mochila pesada. E falaram, compra uma bolsa, para não ficar corcunda. Comprei a bolsa. Meu Deus, continua pesada. Por quê? Porque minha Bíblia tem mais de 3 quilos, irmão. Deixa eu falar algo para você. O mundo mudou, ok? Tecnologia é algo bom. Amém? Mas no celular você nem rabisca, irmão. Você não rumina, você não come. Por gentileza, faça um favor à sua fé. Amanhã cedo compra uma Bíblia. Quanto maior, melhor.
E esse celular aí é só para consultar outra versão, mas não é a sua Bíblia. Que vem um pregador aqui em cima, fala o que quer e você dá glória. E nem sabe se o cara está mentindo ou falando a verdade. Por isso que o púlpito virou mais terapia, desenvolvimento humano do que profetismo. Os homens não sobem mais para profetizar. Milagre na igreja está raro, sim ou não? Não tem nem mais espaço para testemunho, porque eles deixaram de existir. Ninguém quer pegar o microfone no domingo para dizer: Deus fez milagre financeiro, Deus curou, Deus ressuscitou, Deus restaurou meu casamento. Não tem mais, irmão. Porque está todo mundo mentindo para todo mundo, o profeta mentindo para o povo e o povo mentindo para o profeta e os dois mentindo para Deus. Milagres ainda existem. Deus é poderoso para continuar fazendo o que prometeu fazer. Oração funciona. Mas você tem medo de obedecer porque parou de ver os milagres. Mas é responsabilidade sua também. Você é a igreja, sim ou não? Você está esperando vir do púlpito, mas que tal se não está vindo do púlpito começar a ir a faísca? Orar aí, obedecer aí, semear aí, fazer aí. Porque tudo virou de ponta cabeça. Você abre um verso como esse e diz: não é bem assim não, mulheres em tudo. É assim que está a casa do Senhor. Submissão, coisa primitiva. Esse Paulo aí era mó machista, que eu fiquei sabendo. Como você ficou sabendo? Deus disse, foi? Você nem lê Bíblia, querida. Você está dando mais crédito ao feminismo do que a palavra de Deus. Vamos sentar depois do culto e falar do que você quiser. Se for de filosofia, a gente vai. Se for de história, a gente vai. Se for de Bíblia, também. Deixa eu ajudar você. Esse Paulo mandou as mulheres calar na igreja. Lindinha, essa carta que Paulo escreveu, dizendo: mulheres na igreja se calem e falem em casa, perguntando ao marido, tem o seguinte contexto: não era uma igreja judaica cristã. Existia uma grande facilidade dos apóstolos trabalharem quando os judeus se convertiam, porque os judeus já tinham a lei, que já era a palavra de Deus, era a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então havia as promessas, as profecias, a lei, ele já tinha uma lógica espiritual. Os apóstolos não precisavam desconstruir para poder construir. A única coisa que precisava desconstruir era o rito, Abraão, Moisés, o legalismo, o farisaísmo, mas o restante eles tinham já o DNA. Agora, quando eles foram para os pagãos, que era o medo de Atos 1:8, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins, é que depois de Jerusalém você começa a se envolver com os mestiços, que são os samaritanos, meio judeus, meio pagãos. O confins da terra é qualquer tipo de gente, e podendo essa gente ser impura e contaminar você como um judeu. Então eles tinham pavor. Por isso que o Senhor levantou Paulo, porque Paulo não teve zelo judaizante. Chutou o pau da barraca e disse: Deus mandou ir, mano, vamos para as nações. Então era um contexto pagão, era uma igreja gentílica. A igreja que recebeu essa carta de Paulo era uma igreja de pessoas que não vieram do judaísmo se convertendo. Então tinha todo tipo de rito, principalmente pagão. Vamos dizer, alguém da Umbanda converteu. Quando vinha para Deus, o padrão do culto era aquele. Então levava tempo para a pessoa mudar a sua cosmovisão, seus valores, sua conexão com o divino. E lá nessas religiões pagãs, adivinha quem era a sacerdotisa, a líder? A mulher. Mas por causa de Adão, a Bíblia diz que a terra é maldita.
E porque a terra é maldita, o homem que deveria ser Deus na terra, provedor, protetor e o profeta espiritual dando a direção a todo mundo, o homem reage de duas maneiras, ou violência ou silêncio. Ou ele se omite em resolver os problemas, dizendo não é meu, ou ele cria os problemas. Nesse contexto, os homens sempre se amedrontam diante da força feminina. As mulheres converteram, o evangelho não crê no feminismo, porque o feminismo resolve só a mulher, sem resolver o homem e o todo social, por isso que não resolveu nada. Tem coisas legais que defendem a mulher até um poder maior vir para resolver o problema. É o que eu sempre digo, machismo é um câncer, sim, ponto. Feminismo é um band-aid. Band-aid não cura câncer. Só faz remendo. Então não desprezo por total. Estou dizendo que não é solução total. O evangelho crê na solução total. Vamos resolver a mulher, mas também o homem e toda a sociedade. Então, em outras palavras, Paulo estava dizendo o seguinte: mulheres, eu sei que lá na seita, naquela religião, você liderava o culto. Aqui não pode ser assim. Por que não pode? Porque seu marido está morto, de maré desci, não quer acordar. Se eu deixar você guiar o barco da maneira radical que você quer guiar, ele vai continuar morto e ferido. Porque olha só, deixa eu falar algo para você. Anderson, você crê que uma mulher pode ser pastora? Sim, sem o marido nunca. Só se ela for celibatária. Para ser sozinha no ministério. Porque nunca vai ofender o resgate de um homem. Um homem precisa ser resgatado. E ele nunca é resgatado se a mulher for radical na força que ela também tem. Porque uma mulher, quando é forte, duas na Bíblia provam que o negócio desanda e feio. Que foi Eva e Jezabel. As duas mostram que quando uma mulher tem poder sem equilíbrio, as coisas saem do lugar. Por isso que em Provérbios o Senhor diz que a mulher sábia edifica. E edificar é construir. Olha que interessante, a construção não depende do homem, depende da mulher. Então Deus está dizendo, olha, a sábia edifica e a tola destrói. Então a força no final está com a mulher. Porque Deus fez o homem como cabeça, mas colocou esse enigma que ninguém percebeu, da mulher ser o pescoço que manobra a cabeça. Então ela só precisa de sabedoria e inteligência para fazer as coisas funcionar. Por isso que ela consegue seduzir quando ela quer, essa é a arma. Você pode até não ter a força destrutiva que o homem tem, mas você tem a sabedoria que se torna manipulação quando você quer. Que além dessa sabedoria que vem de Deus, você tem o que nós queremos, que é o prêmio sexual. Então você tem duas armas que você usa contra o homem. Resumindo, filha, agora não e aqui não. Faz o seguinte, se é boa, é bichona, se é virada no giraia. Pense numa mulher top, como diz o goiano, é você. Mas faz o seguinte, baixa a bola, finge que não é essa bichona toda. Quando você chegar em casa, levanta a moral desse homem que está morto e diz, meu bem, não entendi o culto, não entendi o que o pastor disse, o que você acha? Aí ele vira bichão na hora, eu não concordo não. Aí começa a desenrolar, ó. Aí quanto mais ele sair de ser coadjuvante para se tornar protagonista, porque você está dando honra a ele, porque a linguagem dele não é amor, ele não precisa da sua sensibilidade, a linguagem dele, a gente vai ver no texto, é respeito, honra, reverência, admiração. Aí você ressuscita o cara que está morto. Como pode Paulo ser machista se ele disse não há homem, não há mulher, não há servo, não há escravo? Todos nós somos um em Cristo Jesus. Como que um cara que diz que não há homem nem mulher diante de Deus é machista? Um dia eu cheguei para a feminista, ela chegou para mim assim, toda empolgada, irmão. Nossa, como eu gosto dessas coisas. E disse,
Paulo foi o primeiro machista da Bíblia e Jesus foi o primeiro feminista. Aí eu assim, ó, a minha cara disse, interessante, hein? Agora me ajuda a resolver essa conta. Ela disse, que conta? Jesus foi feminista? Foi, lutou pelas mulheres, lá deu dignidade, deu visibilidade, ok. Então, ou Jesus não é quem você pensa que é, ou você não entendeu nada. Que eu fico com a segunda. Você acha que entendeu, mas não entendeu nada. Como um homem que é feminista ordena 12 pessoas ao ministério e não chama uma mulher? Nem dividiu a conta. Por que ele não ordenou 12 apóstolos e 12 apostilas? Por quê? Pergunta, por que, Anderson? Porque existe uma sabedoria além do que sua mente limitada, porque você decidiu que ela fosse, não alcançou. Você não gosta de fazer perguntas honestas. Porque você não faz perguntas honestas a Deus e ao texto, nem Deus nem o texto respondem você. Isso aqui é vivo, irmão. Isso aqui é Jesus, irmão. A gente acha que quando os camaradas chegaram dizendo, essa mulher foi pega em flagrante adultério, a lei de Moisés manda matá-la apedrejado. O que o Senhor disse? Aí um dia, irmão, eu ouvi o absurdo do pregador dizendo, olha, Jesus para, se agacha e começa a escrever na areia. Aí o pregador disse o seguinte, aleluia, você está vendo se o próprio Jesus dependeu do Espírito Santo, porque ele não sabia o que dizer. Você tem que esperar o Espírito Santo falar para você poder falar. Aí eu falei, rapaz, esse pregador aí também não está lendo a Bíblia não, viu? Irmão, eu acho que Jesus ficou tão zonzo assim, dizendo, meu Deus, que tolice. O que eu acho? Aí ele parou assim que deu uma vertigem. Deixa eu me agachar aqui para não passar mal, de raiva. E começou a escrever. Sabe por quê, irmão? O que está escrito em João 1? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Tudo foi feito nele, com ele, e para ele são todas as coisas. Tudo que foi feito nele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então a melhor resposta de Jesus nessa pergunta da mulher do adultério é, coisa linda, não eu só sei como responder o que você está perguntando, como o que Moisés escreveu sou eu. Eu sou o que Moisés escreveu, eu estava com Moisés escrevendo, eu estava na mente dele, nas emoções dele e na mão dele escrevendo o que você está lendo. Então me poupe. Era a melhor maneira de Jesus responder àquela situação. Mas vamos lá. Mulheres em tudo. Sugere algum tipo de escapatória? Tudo é alguma coisa? Tudo é metade de alguma coisa? Tudo é tudo? Tudo é tudo? Me ajuda aí, gente. Estão em dúvida? Sim ou não? Sim. Se tudo é tudo, mulher, tudo é tudo. É por isso que ainda não obteve resultado. O Senhor disse, em tudo, submissas ao próprio marido. Mas o seu problema é a vírgula. Como você não lê sem ferida, se você lesse com uma cicatriz, dava para você enxergar. Como você está com a ferida aberta, você não está vendo. O trem está aqui, que pode transformar a tua vida para sempre, teu casamento para sempre, teu marido para sempre. Mas você não viu. O poder está na vírgula. Esposas, vírgula. Cada uma de vocês se sujeite ao próprio marido. Fosse ponto, eu ia concordar com você que seria um absurdo. Mas não tem ponto, tem vírgula. A vírgula muda tudo. O que está depois dessa vírgula? Alguém pode ler para mim? O irmão falou. Você é alfa, dá um grito aí. Como ao
Senhor. Agora Jeová pega você ou vai continuar tudo do jeito que está? Deixa eu falar para você, se você achava ruim que Deus pediu submissão a você, eu quero dizer a você que é pior do que você imagina. Deus não pediu submissão, Deus pediu adoração. Primeira heresia do bem da noite. Tem a heresia do mal. Não é o meu caso. Minhas heresias são do bem. Eu amo Jesus e quero o seu bem. Então é tudo heresia do bem. Só é heresia porque você nunca ouviu, talvez. Mas eu quero ajudar você. Deus não quer que você se submeta ao homem. Deus quer que você adore o homem. Aleluia, nenhum amém. Eu gosto disso. Nenhum glória. Deixa eu falar para você, Deus não criou a mulher. Vai lá em Gênesis. Deus não criou a mulher. Deus criou o homem. Por isso que Paulo disse no Novo Testamento, Cristo é de Deus, a igreja é de Cristo e a mulher do... Porque um foi tirado do outro. Cristo foi tirado de Deus, a igreja foi tirada de Cristo e a mulher foi tirada do... Deus criou o homem com as próprias mãos, mas quando foi criar a mulher, tirou a mulher de onde? Costela, olha só, foi talvez a primeira... Quando você... Mutação genética. As células necessárias para você... Eu esqueci o nome científico, cara. Eles fizeram isso com a ovelha Dolly, como que chama isso? Clonagem. Você sabia que é na costela que está todas as células, só na costela, que está todas as células tronco necessárias para uma clonagem? Aí está escrito que pegou em profundo sono. Talvez foi anestesia de Jeová. Pode ser poesia, pode não ser. Mas diz que pegou profundo sono, anestesia, e da costela, que é onde está a célula tronco. E você precisa extrair desse indivíduo para poder gerar da mesma espécie. E Deus gerou a mulher a partir do homem. Ou seja, o filho se submete ao pai, a igreja se submete a Cristo e a mulher se submete a quem? A Deus, porque eu não sou obrigado a nada. Então, olha só, esse texto é redentor. Por que esse texto é redentor? Porque esse texto entendido e praticado em Cristo, porque não existe transformação sem adoração, esquece. Esquece que Anderson vai resolver, que Silmar Coelho vai resolver, que Cláudio Duarte vai resolver, Josué Gonçalves vai resolver, qualquer livro sobre o assunto vai resolver. Não vai. Os nossos problemas são resolvidos em adoração. Não existe transformação onde não há adoração. Por isso que eu amo a palavra, porque se eu adoro a Deus, isso aqui é uma ordem. Então eu com reverência pergunto a Deus e ao verbo, o que fazer para ter um casamento pleno? Aí Deus e o verbo vai dizer, olha, sua mulher está com dores, porque foi traída por você no jardim. Você subjugou ela, humilhou ela, você criou o machismo para se vingar daquilo que você julga ser a traição dela, para o plano de Deus para a sua vida. Eu creio poeticamente assim, que o machismo é uma vingança de Adão contra Eva. O homem, Adão, continua apaixonado esteticamente por Eva, sem querer assumir a responsabilidade moral de amá-la. Então o homem pratica uma vingança social contra a mulher. Adão perseguindo Eva, querendo redimir a dor dela ter rompido. O apóstolo Paulo diz que não foi Adão quem pecou, Eva pecou primeiro e conduziu Adão ao pecado. Então Adão, no mínimo, está irado, irmão. Imagina, Deus cria você, a imagem dele, e diz, você é Deus na terra, tome conta. Aí vem tua mulherzinha do nada,
acaba com a tua vida, acaba com aquilo que Deus mandou você fazer, como é que você fica? Bolado, irmão. Irado. Qual é a sua alegria? É acumular ervas, é ter 10, é casar com uma e ter mais 5. Porque a maneira de punir, vingar, eu quero o teu corpo, eu quero o teu sexo, eu quero a tua beleza, mas eu não quero responsabilidade. Olha a conversa de homem, quando não tem um caráter de Cristo. Peguei 2. Peguei 10. Sou casado, mas pego mesmo. É uma maneira heróica de dizer, sou trouxa não. Ela me ferrou no jardim, mas eu estou ferrando ela agora. Aí vem aquele Adãozinho puro ainda que acredita no amor, dizendo, meu Deus, me apaixonei, arrumei uma filha de Eva. Aí o outro filho de Adão tem um prazer, filho da mãe, de dizer, eu já peguei. Então é tudo uma vingança. Me permita colocar nesses termos. Porque não tem lógica. Não tem lógica, irmão. Esses dias conheci um caso de uma mulher que o marido esfaqueou ela, agrediu ela, jogou ela do apartamento para baixo, ateou fogo no apartamento, matou os 2 filhos, e você vê a cara do indivíduo, irmão, como se não tivesse feito nada. Não pode ser normal, irmão. Não é só demônio, não é espiritual, não. É a maldição de Adão, silenciando o homem no extremo, ou tornando ele a personificação do diabo no outro extremo. Porque é a alegria do diabo fazer o homem como ele é, já que o homem foi criado para ser como Deus é. Então não estou sendo radical. O diabo não pode rivalizar contra Deus, mas a única maneira dele ofender o Criador é transformar os príncipes desse rei, que é Jesus, em escravos daquilo que deveria ser Senhor. Deveríamos dominar o sexo, mas somos conduzidos por impulso. Deveríamos ser apóstolos do mundo, estendendo a imagem de Deus na criação. Mas o dinheiro tomou conta de nós, ao ponto que o próprio dinheiro se tornou uma persona maligna, chamada Mamon. Não conseguimos desenvolver financeiramente sem correr o risco de sermos traídos por aquilo que nós fomos criados para sermos senhores. Então esse homem ferido só pode ser recuperado pela sua mulher quando a mulher entender que a sua submissão vai curar a ferida do jardim que ela carrega, que é, ela não consegue mais admirar, porque o herói se tornou vilão. Porque é a dor da mulher. Você não é ferida por causa do homem. Seu problema não é o homem. Seu problema é o merecimento. Quem é esse homem? Que tipo de homem é esse? Porque se você está feridinha, hoje aqui, por estar ouvindo tudo isso, você veio para essa igreja para adorar um homem. Você cantou aí. Quantas músicas nós cantamos? 4. Você cantou 4 músicas para um homem. Jesus é homem. E você nem enxergou que até seu dinheiro você deu para esse homem. Você veio dar dízimo e oferta. Então seu problema não é o homem. Seu problema é quem é esse homem. Porque você tem algo dentro de você. Você foi criada com a capacidade de admirar heróis, honrar sacrifícios. Vale a pena servir um homem que morre por mim. Por isso você vem para a igreja, por isso é crente. Diz aleluia, louvado seja. Você está adorando o homem que morreu por você. Então seu problema não é homem. Seu problema é merecimento. Quem é esse homem? E aqui que está o problema. O problema da mulher não é a submissão. É um homem que não tem consciência de si e de nada. A dor da mulher é ter que seguir um homem que não sabe para onde está indo, porque não sabe quem é e não conhece o seu Deus. É um homem que cobra submissão sem ter uma missão. É aqui que está a tragédia. Como que você pede respeito se você não é digno desse respeito? Como que você pede respeito se você não conquistou esse respeito? Como que você pede submissão se você não tem uma missão? Mas eu não vim aqui para falar de problemas, eu vim falar de solução. Por isso que o problema está lá em Gênesis 3.
olha, porque você fez o que fez, aumentaria a dor do teu parto, o teu desejo, que é a tua autonomia, o direito de existir em si mesma como mulher, vai ser violado e perseguido. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Então, o que você chama de machismo, a Bíblia chama de maldição. O machismo, ele não existe socialmente se você não conceber a ideia que ele existe espiritualmente. Ele não é uma construção. Essa ideia de patriarcado é mais filosófico do que prático. Nenhum homem aprende dos seus pais, dos seus avós, como fazer. Nenhum homem aqui recebeu uma aula dizendo, sente aqui, 20 passos de como defraudar sexualmente uma mulher e depois abandoná-la. 30 passos para ser violento contra uma mulher. Nenhum homem aqui aprendeu, está com a gente, ponto. Então não é a desconstrução filosófica que a política progressista propõe que vai resolver o problema. Porque a desconstrução gerou um outro problema para a mulher. Tem um homem omisso, tem um homem violento e agora tem o esquerdomacho, que é o coque samurai vegano. Toquei no seu calo, né? Só para provocar mesmo. Não tem nenhum problema ser vegano nem coque samurai, não. Mentira. Que é o machista disfarçado, é o cara da federal. Oh, não, camisa vermelha, Karl Marx, revolução, coque samurai, vegano, coitado dos animais. Aí a mulher fala, ai meu Deus, finalmente, um homem sensível. Finalmente, um homem compreensível. Vê se ele não está fazendo com todas as meninas da faculdade o que o machista clássico está fazendo. Ele só vestiu uma outra roupa, queridinha. Ele só está com a camisa do Che Guevara, mas ele é maldito como o outro também. Porque é espiritual, não é social, ninguém aprendeu. Somos malditos por causa da queda do jardim. Se é maldição, só redenção em Jesus resolve. Deixa eu falar um negócio para você. Ser evangélico não resolve, ir para a igreja não resolve, ter uma Bíblia não resolve. O homem maldito do jardim só é resolvido quando ele assume para si o caráter de Jesus, que é o caráter da masculinidade serviçal. Ser menor não denigre masculinidade. Jesus diz, eu sou tão homem, tão homem, tão homem, que pego uma toalha e uma bacia e finjo não ser quem eu sou. É você. Você faz alguma arte marcial? Não? Qual que é o seu nome? Hã? Luan? Vem cá, Luan. Sobe aí. O Luan é cabacinho, faz nada de arte marcial. Eu também sou faixa branca de jiu-jitsu. Branca, que não sei nem para onde vai. Mas eu sou o Vitor Belfort. E ele é o Luan. Me provoca. Se eu sou o Vitor Belfort e ele é o cabacinho que não sabe de nada, eu posso matar ele em 30 segundos, sim ou não? Então, o ápice da nossa virilidade como homem não é botar isso para fora, com músculos, tatuagem, cara de mal, bad boy, boné, entendeu? Não é tentar construir uma masculinidade maquiada, não é cosmética, é essência. Quando a gente não é grande por fora, a gente quer ser grande por dentro. Você tatua todo para dizer, eu sou um homem por fora, mas por dentro é um bebê chorão. Tatua a cara, porque quer ser forte por fora, porque é frágil por dentro. Bomba por fora, talvez quanto mais musculoso é um cara, mais idiota por dentro ele é. Não dizendo que seja o caso de todos, mas um exagero por fora, como no meu caso, olha que exagero. Um exagero por fora revela um problema por dentro. E quando você chega ao ápice da sua maturidade, diante da afronta, me afronta, me bate, bicho. Me bate, bicho. Ó, eu vou rir e vou dizer, ô Luan, relaxa, pô, mano. Ô, velho.
É nada não, velho. Segue a vida. Por quê? Eu tenho a capacidade de matar ele. Então, homem que é homem, não se impõe pelo poder, se impõe pelo serviço. Você pode matar o Luan, mas porque você é bichão de Jesus, você sabe, diz, bicho, se eu botar meu monstro para acordar, eu acabo com o Luan. Mas o monstro está dormindo, eu nasci de novo, eu sou de Cristo, vou servir. Obrigado. 12 anos de casamento, minha esposa só viu o filho de Adão uma vez. Que a bicha falou, eita! Aí eu falei, foi esse camarada que Jesus botou para dormir. Deixa ele dormindo. Porque olha só, eu sou um dos caras no Brasil que milita contra o machismo, por incrível que pareça. Uma coisa é violência doméstica, outra coisa é cachorrada, irmão. As mulheres ficam lá, ó, ai meu Deus, nosso defensor. Porque tem mulher que é atribulada demais, moço. Bicha busca para a cabeça. Olha só, briga de casal, na minha visão, não é violência doméstica. Violência doméstica é violência doméstica. Igual o cara bebe água, o cara é maluco assim, ó. Chegou do trabalho, quem tiver na frente, um abraço. Mas a cachorrada do casal, a mulher vai, unha um cara, bate na cara, panelada, e o cara empurrando, aí um xinga o outro, um cospe no outro. Aí eu falei, vão se resolver que nem nessa cachorrada Jesus quer entrar. Agora, se eu mostrar para você fotos, por exemplo, uma menina aqui de São Paulo, não vou falar da igreja, mandou as fotos. Se estiver aqui, não é para expor sua vida, mas usar como um parâmetro. O marido bombado, por isso que eu digo, grande por fora, idiota por dentro. Comprou 6 mil de GH, que é o hormônio do crescimento, né? Ficar mais bombado. 6 mil. Ela mandou os pacotes do hormônio. Ela foi reclamar. Com ou sem motivo? Uai, você não é solteiro mais não, coisinha. A economia agora é familiar, doméstica. Uai. Irmão, ela mandou as fotos. Ela ficou meia hora apanhando do cara. Pastor, o que é que eu faço? O que eu faço? Está esperando morrer? Irmão, eu só tenho compaixão de quem não nasceu de novo, irmão. Que eu não posso cobrar a vida de quem está morto. Agora, cara que diz que é crente batendo esposa, perdeu, na minha opinião, o direito de ser marido. Porque o texto diz o quê? Morra pela esposa como Cristo morreu pela igreja. E não mate a esposa. Não, mas se o cara se arrepender, bom para ele. Mas ela não tem que esperar o arrependimento dele. Ela não é experimento, ela não é um hamster. Mulher não pode ser usado como experimento religioso para o arrependimento masculino. Ora, irmã. Ora o quê, irmão? Ele é crente. Que ora? Ora para quem? Porque Jesus não está resolvendo a vida dele, então vamos para macumba? Porque se ele é crente, ele está adorando Jesus. Se ele está adorando Jesus, Jesus transforma toda a carne, porque batizou aquele que é nascido de novo, batizou com a unção do Pai, batizou com a unção do Filho, batizou com a unção do Espírito. Em tudo. Como ao Senhor. Então deixa eu tentar ajudar você. 1 Pedro capítulo 3 diz, se o marido não responde à fé, ele pode ser salvo sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Talvez você, mulher, não atingiu os seus objetivos porque você fala demais. E Deus não mandou você falar, Deus mandou você se calar. Aqui é um paradigma, porque você já é feminista. Deixa eu ajudar você. Você diz que não é. Está amarrado, sou crente. Toda mulher hoje é feminista, porque está nos ares. A sociedade deu um salto. Então toda mulher carrega em si alguma coisa que o feminismo promoveu. É tão óbvio que socialmente a mulher não aceita mais o que aceitava há 20 anos atrás. Então tem um lado bom de tudo isso.
Então, olha só, você já é, sociologicamente falando, feminista. Você não pode fazer que isso gere em você uma filosofia que venha combater o seu Deus e a vontade dele. Mas você já deu um salto. E você tem que fazer esse salto positivo e não negativo. Então, você ouve um pregador dizendo, se cale, não fale. Você já, ô louco bicho. Ele parecia ser gente boa, diferente, todo tatuado, mas é a mesma desgrama. Estou lendo seus pensamentos aí. Não é o silêncio que você dá para o homem. É o silêncio que você dá para... É silêncio em adoração, até que Deus resolva seu problema. Porque se você vai resolver sozinha, ou vai botar para o feminismo resolver, você comprou a briga na sua força. E Deus se ausentou. Agora, se você se cala em adoração, você está dando a Deus a briga. E se você deu a Deus a briga, Deus não perde nenhuma. Então, uma hora, ele nocauteia seu problema. Por isso que a Bíblia diz, em tudo e como ao Senhor. Como ao Senhor, que é a mágica. Olha, é como você fala. É como você coloca, e não o que você coloca. O que você coloca é verdade, mas como você fala, há um código na alma masculina. Todo homem celebra o silêncio por causa do trauma de Adão. Todo homem. Nossa conversa é fútil. A gente não consegue se aprofundar. A gente está sangrando, ferido, e se encontra e diz, tu viu lá o Flamengo? Tu viu lá o Corinthians? Tu viu meu carro? Tu viu minha moto? Mas está sangrando, precisando pedir ajuda, mas não vai pedir. Porque o homem já está ferido e tem medo de se expor e continuar sendo ferido. Então existe uma maneira certa de acessar a alma masculina. Por isso que a Bíblia diz, em tudo sujeite-se e no final respeite. Olha só que negócio. Deus mandou o homem amar a esposa, mas não mandou a esposa amar o marido. Mandou respeitar, que é o nosso código. Você quer um exemplo? Não precisamos do seu carinho, do seu afeto, da sua sensibilidade. A gente precisa acordar e ver a mesa posta. Para nós é amor. Tipo assim, ela se importa tanto que ela acordou antes de mim e preparou para mim aquilo que eu gosto. Aí você vai ver um herói, um gatinho vagabundo, esculhambado, virando um leão, dizendo, eu sou amado. Ó, lá fora eu não tenho respeito, mas aqui eu mando. Aqui eu sou leão, aqui eu sou herói. E ele desperta, porque conseguiram respeitá-lo. Deixa eu falar algo para você. Se o seu homem conseguir olhar no seu olho e perceber que você o respeita, aperta o cinto, que esse homem vai levar você a um caminho de prosperidade progressiva sem precedentes. Mas se esse homem olhar no seu olho e perceber que você não o honra, mês passado completamos 12 anos de casamento. Desde que a gente estava na pobreza, fome, acabava o culto e a gente ia para casa andando a pé. Aí eu sempre brinco, hein? Ano passado pregamos em 14 países. Eu falei, você tá bem, hein, filha? E desde que a gente vivia na pobreza, as pessoas botavam um folclore de uma região ali, perto de Brasília, chamado Pirinópolis. Lugar das cachoeiras e tal. E tem um lugar lá chamado Vila do Comendador, que é um hotel fazenda surreal. Aí o pessoal, muito caro, meu Deus, Vila do Comendador. E foi criando os mitos, os folclores, dizendo, meu Deus, minha meta de vida, mas também meu medo. Se um dia eu for lá, eu vou ter que vender um rim. Aí ela chegou para mim e disse, eu queria completar 12 anos lá na Vila do Comendador. Aí meus traumas. Ô louco, vou vender um rim. Aí liguei lá, tipo, eu queria ficar 4 dias aí, celebrar o casamento. Já com medo, meu Deus, o valor, 20 mil reais, 10 mil, 5 mil. Aí o cara, ok, já fiz a reserva, 1.800. Aí eu falei, uai, tá bom. Mas fiquei naquela assim,
meu Deus, é a comida, porque falaram, meu Deus, é a comida mais cara do Brasil. Aí eu falei, eu vou lá, quando eu sair eu vou ter que vender um rim e um filho. Porque eles não falam quanto, você pega do quarto, eu quero uma picanha, aí não fala, eu quero uma massagem, aí não fala o valor. Aí aquilo torrando o meu psicológico, aqui ela falou, ô meu bem, você está feliz, eu, aleluia, na banheira. Mas assim, psicológico fritando e dizendo, meu Deus, meu Deus. Aí acabou os 4, 5 dias, sei lá, R$800, R$1.000, a conta, massagem, banheira, comida, tal, fechou. Paguei, fomos embora. Irmã, ela falou algo que eu chorei. Chorei um pouco na hora, mas depois fui para o banheiro chorar. Ela disse, ela quase falou um palavrão, eu disse, vigia, vaso. Ela disse, você se tornou um homão do cacete. Aí eu disse, como assim? Ela disse, há 12 anos atrás você tinha medo das coisas. Você olhava para baixo. Você tinha medo de uma C&A. Quando eu dizia, teus filhos precisam de cueca. Você baixava a cabeça, porque você sabia que você não tinha nome nem para fazer um cartão de Riachuelo, para poder cuidar da sua família. Aí ela diz, e hoje eu fico com um tesão danado quando você passa esse cartão. Quando você pega a caneta e assina seus contratos aí. Um dia eu quis desistir de Jesus, da obra. 3 da manhã eu fui chorar, porque eu estava no campo missionário, sofrendo, passando fome, e minha esposa estava 4 quilos mais magra, de fome. De fome. E 3 da manhã eu fui chorar. Dizendo, meu Deus, eu te amo, mas é difícil, hein, te servir. Madre Teresa de Calcutá disse, quando eu chegar diante da presença do Senhor, eu vou perguntar, se tu trata assim teus amigos, o que é que tu faz com teus inimigos? O que é que eu estava falando mesmo? Já foi meu tempo. Hã? Ok. E eu chorando, irmão. Ela chegou por trás, ela acordou. Foi ali que eu recebi até o nome da nossa igreja. Estava louvando ao Senhor com a música do Lúcio Juliano Som. E ali veio o insight divino. Vivo por ti. E eu chorando, dizendo, meu Deus, que difícil. Aí ela chegou por trás, me abraçou, que eu me assustei. Aí ela disse 2 coisas, irmão. Meu irmão. Estava igual aqueles gatinhos pelados. Ela disse primeiro, não precisa se preocupar comigo, eu aguento. E disse a segunda coisa que meu irmão, morto assim, eu estava morto no caixão, já com a tampa cheia de prego. Eu quebrei o caixão, ela disse, eu confio em você. E eu confio no chamado que Deus fez a você. Avance. Irmão. Você olha para o pregador, mas você não vê que debaixo do pregador tem uma plataforma, tem alguém aqui, ó. Que não é uma função menor, é a função mais importante. Eu só posso estar aqui porque tem a mulher macho em casa, irmão. Uma mulher que sabe sofrer. A maior qualidade da minha esposa, ela sabe sofrer com classe. Imagina, 4, 5 quilos com fome, com um filho em casa sorrindo. Em tudo, como ao Senhor, é justamente o acesso ao código da alma masculina. Respeito, reverência, reconhecimento. Olha, está tudo ruim, meu bem. Mas eu não vou te ofender porque está tudo ruim. Eu vou te honrar para que você receba as ferramentas adequadas para mudar a nossa sorte. Aí esse homem, ao acordar, ele consegue morrer por você, como diz o texto.
ame sua mulher como Cristo amou a igreja e se entregou. Só um homem adorado consegue ser um homem sacrificial. O homem não consegue morrer por uma mulher que não consegue respeitá-lo. E uma mulher não consegue respeitar um homem que não consegue morrer por ela. Aqui vocês têm um problema e precisa decidir quem vai ceder primeiro. Digo eu, quem entender primeiro, morre primeiro. Se a mulher entender o rema, a revelação vier primeiro, ela tem que amar um homem, honrar um homem mesmo que ele não mereça, até ele merecer. Se foi o homem que entendeu primeiro, ele tem que morrer pela esposa até que a esposa consiga adorá-lo. Agora é uma briga de orgulho. Quem vai ceder primeiro? Hoje lá em casa é uma briga boa. É a briga de quem serve mais. Porque o cônjuge, depois que vem essa revelação de Efésios 5, se torna a pessoa mais importante da nossa vida. Mais importante que os filhos e os pais. E aqui eu quero encerrar arrumando um problema para você que é uma solução. Enquanto você não conseguir amar sua esposa, seu esposo, mais do que você ama seus filhos, você nunca vai saber o que é um casamento. Se você não conseguir amar seu marido ou sua mulher mais do que você ama sua mãe, você nunca irá descobrir o que é um casamento. Casamento só é real, como Deus o criou para ser, se ele é acima dos pais e acima dos filhos. Por quê? Pais morrem e filhos são enviados. A única pessoa que Deus criou para terminar todos os dias ao nosso lado é a nossa esposa ou o nosso esposo. É por isso que ainda você não viu a vontade de Deus na sua vida. Por isso que a Bíblia não manda você amar pai e nem amar mãe. Mas a Bíblia manda você amar a sua mulher. Arruma um versículo que Deus manda você amar sua mãe. Não tem. Mandou honrar. E a melhor maneira de honrar a sua mãe é mandar ela pegar o beco. A melhor maneira de honrar a sua mãe é amar a sua esposa. Porque a sua mãe só te ama de maneira descontrolada porque o seu próprio pai não amou ela de maneira cristocêntrica. Porque se sua mãe fosse amada radicalmente pelo seu pai, sua mãe não estava carente no seu pé. Pelo contrário, ela queria que você saísse logo de casa porque ela quer ficar com o velho dela sozinha. Então, olha só. Pais que controlam a vida dos seus filhos assinam um atestado que tem um casamento péssimo. Porque você passou a vida inteira criando essas criaturas. Para na velhice ter eles enchendo a paciência ainda do teu lado. Agora não é mais fralda. Agora não é mais que caiu do skate. Agora é papai, minha mulher, mamãe, meu marido. Pais maduros vai dizer, que conversa é essa, rapaz? Que eu tenho a ver com o teu casamento? Quem casa quer casa. Cada qual com o seu James Brown, resolve tua vida. Quero trocar mais fralda de ninguém, não. Fralda cresceu, o problema é teu. Liga para mim, ó. Se estiver precisando de ajuda real, liga para mim que eu vou te ajudar. Agora não tenho nada a ver com a tua vida, não quero interferir nas tuas escolhas, os filhos são teus, a casa é tua, se vira. E eu encerro com o meu exemplo magnífico, para você entender tudo que eu preguei. Maridos fracos e omissos não amam suas mulheres de maneira sacrificial, cristocêntrica, ok? Por que não fizeram isso? Esposas carentes. Esposas carentes, porque não foram amadas radicalmente pelo marido, precisa ser amado pelo homem de maneira sacrificial. Como ela não quer ferir Deus e nem ferir o casamento, ela vai dar legalmente a carência dela para o homem mais próximo dela, sem que isso remeta a adultério. E quem é o homem mais perto dela? O filho. Então, a guerra entre sogra e nora é porque a sogra não tem um marido, como Deus deseja que tenha.
Porque se tivesse, dizer, eu quero nada com filho, rapaz. Passei a vida inteira com ele, vai embora, quero meu velho aqui. Quero viajar, quero desfrutar a minha velhice. Maridos omissos, mulheres frustradas. Mulheres frustradas, filhos prisioneiros das frustrações de suas mães. E a esposa do filho sem entender nada. Então, as esposas não conseguem ser amadas por seus maridos, porque os seus maridos são escravos emocionais de suas mães, porque as suas mães vivem debaixo da negligência dos seus maridos. É o ciclo social hoje destrutivo. Péssimos maridos, esposas frustradas. Esposas frustradas, mães que aprisionam os filhos. Filhos prisioneiros e esposas frustradas. Aí volta de novo o ciclo. Quer ter um casamento pleno? As mães que estão aqui, ter deixado o filho ir não é sinônimo que você abençoou. Uma mãe tem poder de amaldiçoar o filho a ser um péssimo marido. O casamento do seu filho não vai, por incrível que pareça, porque espiritualmente há uma prisão nos ares ainda. Você não deixou ele ir de fato. Então se arrependa diante de Deus e abençoe a ida dos seus filhos. Eles precisam ser abençoados para poderem ser maridos extraordinários. E se sua mãe é incapaz de dar a benção, meta o louco. E se você aqui é solteirão, acima dos 30, dizendo, mamãe, não posso deixar a mamãe, 5 anos namorando, 5 anos noivo, dizendo, eu não posso ainda casar com você, porque tem que cuidar de mamãe, porque mamãe não teve papai. Deixa eu falar o seguinte para você, meu amigo, você quer ajuda? Vou te ajudar. Sua mãe não é sua esposa, você não é marido da sua mãe, isso é idolatria. Idolatria é fazer do seu jeito que Deus mandou fazer do jeito dele. Filhos nunca prosperam, só homens prosperam. É por isso que você ainda não conseguiu casar, desenvolver a sua profissão e nem cuidar da sua mãe direito. Porque você é filho. E filho tem estrutura existencial de consumo. Filho quer cuidado. Filho quer colo, filho quer carinho. O filho viciado de uma mãe, quando escolhe uma mulher, quer uma mulher que substitua a mãe. Ele não escolhe uma mulher para ele dar a vida. Ele escolhe uma mulher para substituir o lugar da mãe. Porque filho tem mente de consumo. Por isso que ele transa com as irmãs na igreja sem responsabilidade, porque ele quer cuidado, ele quer prazer gratuito. Filhos não prosperam, só homens. Faça esse teste. Case, deixe sua mãe, porque você não é responsável diante de Deus para ser homem para ela. Vai dar tudo errado, você vai ser aquele cara com 50 anos. Para mim é um desastre social. Se você está aqui, não é para te dar poder, não é para te humilhar. Você se torna um fracasso social. Sua mãe com 80, você com 50, você não resolveu a vida dela, só viciou ela a ser mãe. Você não resolveu a si, só se viciou sendo filho. Você não ajudou a igreja nem a sociedade. Você é uma bala molhada. E bala molhada não serve para atirar. Jesus quer matar o inimigo e a pólvora está molhada. Então vá lá, dê uma data para Jesus, você vai ver o trem revolucionar. Jesus trabalha com gente grande. Jesus, setembro eu caso. Até lá, irmão, me ligue. Nenhum voltou para me xingar e nem para me bater. Funciona. Jesus vai surpreender você até lá. Você vai ter dinheiro para ser homem, para ser marido, para ser pai, para ser filho. Ainda vai conseguir cuidar da mãe. Mas enquanto você está esperando um milagre para poder sair e ajudar a sua mãe, não vai vir. Só homens prosperam. E homens tomam decisões dolorosas. Eu não estou falando isso aqui com prazer, não. Estou falando porque é Bíblia. Deixará o homem pai e mãe. Então já passou da hora, irmão. Está com 30, já está passando a validade, irmão. Está estragando. Faça o teste e veja que funciona.
Deixe seu filho ir, nem que você fique só. Arrume outra coisa, arrume um clube para você, clube de mulheres idosas. Venha para a igreja servir, ocupe sua mente, vá fazer um novo curso, vá ler, vá resolver algum problema da sua cidade, mas não queira ser a esposa emocional do seu filho. Agora eu encerro. Por que a sociedade não é plena? Porque os homens foram ensinados a serem maridos emocionais de suas mães e maridos sexuais de suas esposas. Então o cara dá o sexo para a mulher e dá o coração para a mãe. Pecado. Por isso a sociedade não está funcionando. É tudo da mulher. Para a mãe só a honra. E a honra é: mamãe, só de vez em quando para ver mamãe. Doa quem doer. Quanto mais longe de mamãe, melhor a potência do casamento. Mamãe não é sua mãe dentro da sua casa. Na sua casa você é leão, profeta, rei, sacerdote, pai, marido e provedor. Não deixe sua mãe ter voz de autoridade como se você fosse uma criança, dentro da sua casa, dentro do seu casamento. Chega para ela e diga: a senhora é minha mãe daquela porta para fora. A senhora é minha mãe na sua casa, na minha casa, por gentileza. Pode ter sua opinião, mas eu não quero saber da sua opinião na sua casa. Sou homem, não sou mais seu filho. Me mostre na Bíblia que tem que ser assim. Jesus meteu o louco, irmão. Porque quando o homem descobre seu propósito, ele não precisa ser mais filho de alguém. Porque diante de Deus ele se tornou um homem. Filho, transforma a água em vinho. O que eu tenho contigo, mulher? Jesus, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora. Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? É o que a psicologia chama de complexo materno. Maria, com a síndrome do ninho vazio, queria impedir Jesus, o destino profético dele. Jesus mataria Jesus de outra maneira, não permitindo que ele morresse, que era o cumprimento do seu propósito. Então, mães deixam os filhos irem sem os abençoarem e os condenam a serem maridos malditos. E eles não conseguem cumprir o destino traçado por Deus para a vida deles. Se Jesus fez, quem é você para não fazer? Ei, mãe, não sou mais a tua criança, sou um marido, me respeite. E sobre a minha esposa, não fale nada dela, porque quando eu casei também com os defeitos dela. Eu durmo com ela, eu sei muito bem o que a senhora está falando. Mas quanto mais a senhora falar e eu ouvir, mais a senhora vai ferir o meu discernimento, o meu bom senso. Então, por gentileza, eu sei quem é minha mulher. Guarde a sua opinião, mãe, com todo amor, respeito e carinho que eu tenho pela senhora. Guarde essa informação consigo. Fale para suas amigas, poste no seu Facebook, mas não diga para mim. Eu sou um homem e homem também aceita desafios. E o primeiro desafio da minha vida é minha esposa. Cuide de sua vida, mãe, que eu já estou cuidando da minha. Deus abençoe. Antes que eu esqueça, lá no fundo você vai ter acesso a 2 dos meus livros. Um deles se chama Missional, Missionários em um Mundo de Incertezas. Hoje você tem que confrontar e amar as pessoas. Qual a medida certa e como ser um cristão extraordinário na segunda-feira pela manhã. Isso aqui é a sua ferramenta de trabalho. E o segundo que eu lanço amanhã em Santo André, isso? Na igreja também, além do véu, Jesus, sou gay e agora? O que fazer também? Tem que amar e tem que confrontar. É pecado, mas temos que acolher. O que fazer? Então aqui há uma fala minha aos pais, aos homossexuais e aos líderes, quebrando a hipocrisia. Não podemos fazer acepção de pecados. Não podemos ter escândalos seletivos. Precisamos dar acesso a todo mundo. Então aqui eu tento nivelar o pecado, dizendo que a solução é a mesma. E aqui a gente também tem alguns testemunhos de transformação, entre eles esses transexuais, que a gente tem amado, acolhido e até pago às vezes cirurgias para a vida deles. Os dois estão ali, cada um tem um valor,
mas se você levar os dois, há um valor especial e você pode dividir no seu cartão, tá bom? Um beijo, Deus abençoe e até amanhã.